Muitas pessoas, inclusive eu mesmo, já falaram que a altitude do GP do México e do Brasil podem atrapalhar e muito a equipe Mercedes, principalmente por conta do seu motor, que já anda fragilizado já faz algum tempo nesse ano de 2021. Entretanto, um dos diretores de algumas das equipes que recebem motores da Mercedes falou mais sobre isso e, segundo ele, eles não sofrem esse risco em nenhum dos dois GPs. E ele explicou mais ou menos o porquê isso tem acontecido. Quer saber mais sobre isso? Ficou curioso? Então fica ligado porque chegou a hora do piloto. Fala, piloto! Eu sou Lucas Camargo, piloto de corrida há 9 anos e essa disputa entre Mercedes e Red Bull já é antiga. Mas agora ela tem se intensificado cada vez mais, ainda mais, com essa possibilidade de Verstappen se tornar campeão mundial de Fórmula 1 pela primeira vez e talvez levando a Red Bull junto com ele como campeã mundial de construtores nesse ano de 2021. Mas essas próximas corridas são decisivas e são em grandes altitudes, onde a Red Bull muitas vezes acaba tendo uma certa vantagem em cima das outras equipes do grid. O motor Mercedes não reage muito bem em grandes altitudes, por diversos fatores que eu vou falar no decorrer desse vídeo. Mas o que mais preocupa mesmo é a possibilidade dessas grandes altitudes acabar prejudicando o motor da Mercedes e resultar em algumas outras trocas de componentes que diversos pilotos que utilizam a motorização da equipe alemã acabaram tendo que fazer nesse ano de 2021. Exemplo desses pilotos, por exemplo, é Valtteri Bottas, Sebastian Vettel e outros pilotos. Se eu não me engano, apenas 2 pilotos do grid da Fórmula 1 que utilizam a motorização da equipe alemã não tiveram ainda que trocar algum tipo de peça das suas unidades de potência. Entretanto, segundo os diretores ali da equipe Williams, que obviamente utiliza a motorização da Mercedes, já disse, não tem risco nenhum no GP do México. Isso não é algo que eles se preocupam para essa corrida aqui na América Latina. Eu vou falar, obviamente, tudo sobre isso, trazendo a entrevista com esse diretor, ele explicando mais ou menos o que acontece exatamente, quais são as preocupações dele. Mas antes eu queria convidar você a deixar o seu like aqui embaixo, sabe por quê? Quando você deixa o like, o YouTube entende que o vídeo é bom. Se você gostou, com certeza o vídeo é bom. E outra coisa, se você é um fã de automobilismo e deixou o seu like mostrando que você curtiu esse vídeo, com certeza o YouTube vai mandar esse vídeo para outros fãs como você. Então o seu like pode impactar diretamente no meu trabalho. Então não deixa de deixar o seu joinha aqui embaixo. Deixa o joinha e se você ainda não for um inscrito, for novato aqui no canal, também se inscreve, não esquece disso porque aqui é conteúdo de qualidade sobre automobilismo. Um dos pilotos que mais sofreu com os motores da Mercedes foi o próprio piloto da equipe alemã, Valtteri Bottas, que já teve que fazer 3 trocas de componentes da unidade de potência que geraram punições para o piloto finlandês. Sofreu demais, já teve que largar diversas vezes da parte de trás do grid, sofrendo posições principalmente ali no grid de largada. Já chegou até mesmo a largar das últimas posições diversas vezes. Mas não é apenas ele que tem sofrido. Sebastian Vettel, por exemplo, e George Russell foram outros 2 pilotos que sofreram com essa situação e tiveram que largar lá atrás do grid no GP dos Estados Unidos, por exemplo. Os dois por terem que trocar peças dos seus motores. Se eu não me engano, como eu já disse, apenas 2 pilotos ainda não tiveram punições agregadas à troca de peças na unidade de potência. Se eu não me engano, são Lando Norris e Lance Stroll, os únicos 2 pilotos que não trocaram alguns componentes da unidade de potência e acabaram sendo punidos justamente por conta disso. Mas segundo um dos diretores ali da equipe Williams, um dos mais importantes e relacionados mesmo a essa área de desempenho da equipe inglesa, de acordo com ele, isso não será um problema no GP do México. Na verdade, me parece que a confiabilidade do motor não será afetada nessas condições. Aparentemente, a Mercedes já solucionou alguma coisa desse problema que ela aparentava ter em grandes altitudes dentro da Fórmula 1. Não é uma preocupação no momento, não acho que a altitude seja um grande problema para a confiabilidade. Vai ficar tudo bem e atualmente não há preocupações. E a fonte que eu utilizei para fazer esse vídeo aqui, que eu embasei esse vídeo como um todo, é o Planet F1, que é um canal mesmo ali de comunicação em inglês, não é em português dessa vez,
mas que eu curto bastante, traz notícias verdadeiras com entrevistas super interessantes com alguns dirigentes aí da Fórmula 1. Muitas vezes eu traduzo para o português ali, utilizando o Google Tradutor, e é uma boa opção para você, se você quiser ler nesses sites. Outras vezes eu leio em inglês mesmo, mas óbvio que eu vou trazer tudo traduzido para vocês, como eu sempre faço. E claro, se você tiver fluência ou quiser mesmo ler esse site traduzindo, entendendo o que ele disse, tá tudo aqui embaixo na descrição, nas fontes. Mas segundo esse diretor da Williams, o foco da equipe inglesa nesse momento é conseguir boas posições, boas colocações no grid de largada e conseguir mesmo continuar sendo competitivo dentro do campeonato. A equipe até sofreu algumas baixas, segundo ele, durante esses campeonatos aí, esses últimos campeonatos até chegar ao ano de 2021. Mas aparentemente agora conseguiu uma certa estabilidade, conquistando 23 pontos nesse ano de 2021 com George Russell e Nicolas Latifi. Pontuação incrível quando a gente compara com os anos anteriores da Williams dentro da categoria mais importante do automobilismo mundial. E aparentemente a Williams tende a se manter até o final do ano ainda na 8ª posição. Cada vez mais ela caminha para conquistar essa posição no final do ano e uma bolada de dinheiro muito interessante que ela já não conquistava há muito tempo dentro do grid da maior categoria do automobilismo mundial. Isso sem contar com o grande prazer que esses diretores, desenvolvedores e engenheiros deram para nós de conseguir ver um dos queridinhos da galera conquistar os seus primeiros pontinhos. George Russell conseguiu conquistar os seus primeiros pontos dentro da Fórmula 1, ou melhor dizendo, dentro da Williams, nesse ano de 2021, lá no GP da Hungria, logo depois do GP de Silverstone. E depois ele conquistou outros pontos, chegando até mesmo no 2º lugar no GP da Bélgica, que teve aquela situação diferenciada, vamos dizer assim, que acabou fazendo com que ele fizesse ali o seu 2º lugar, porque a corrida, de certa forma, não aconteceu na verdade. Mas independente de qualquer coisa, ele conquistou seus primeiros pontos, o que para mim foi incrível, já que eu sou um dos grandes torcedores de George Russell e com certeza para a maioria das pessoas que assistem a Fórmula 1 também foi uma situação muito legal ver Russell conquistando ali os seus primeiros pontos dentro da Williams e até chorando um pouquinho quando falava sobre essa situação. Claro que o diretor falou mais sobre isso também, e segundo ele, a Williams em alguns momentos desse ano conseguiu chegar à frente de algumas equipes que teoricamente eles não deveriam conseguir se posicionar à frente, na verdade. Segundo ele, isso aconteceu em alguns momentos e isso é uma grande conquista, segundo esse diretor da Williams. Estamos atualmente em 9º, às vezes em 8º e perto do 7º. Às vezes fazemos um bom trabalho e deixamos mais carros para trás do que deveríamos. E realmente tem sido uma grande diferença, mas sabe o que é suspeito? E claro, isso já eu tô saindo ali da fonte do Planet F1 e agora é o Lucas falando mesmo. O que é mais suspeito e, claro, interessante, já que ninguém está fazendo nada de errado nessa situação, é que a maioria das equipes que são relacionadas à Mercedes, que recebem motores da Mercedes, tiveram um salto de desempenho logo depois do GP de Silverstone de Fórmula 1, quando a Mercedes trocou ali o seu mapa de potência por um mapa um pouco mais agressivo. E de acordo com as regras da Fórmula 1, todas as equipes que recebem motores da fornecedora são obrigadas a receber exatamente o mesmo tipo de unidade de potência, com as mesmas configurações. Muito provavelmente, a Mercedes acabou passando essas configurações para as outras equipes que utilizam seus motores no grid da Fórmula 1. Não é à toa que apenas um GP depois do GP de Silverstone, lá na Hungria, acabou que George Russell conquistou seus primeiros pontos, junto com seu companheiro de equipe Nicolas Latifi. Numa corrida muito doida, mas independente disso, andaram muito bem. Logo depois, lá no GP da Bélgica, George Russell conseguiu sim o 2º lugar no grid de largada e no braço. Ele foi muito bem naquela qualificação, levou o carro no limite. Então foi realmente mérito dele e da equipe. Mas aparentemente justamente essa tendência ali das equipes copiarem os ajustes de motor da Mercedes pode acabar se tornando a ruína tanto da Williams quanto da McLaren, Aston Martin e Mercedes. Isso porque me parece que essa nova configuração, esses novos mapas de potência mais agressivos estão causando realmente essas quebras dos motores da Mercedes em todos esses carros.
Me parece que isso sim pode ser uma fragilidade da equipe alemã que pode afetar diretamente tanto a Williams quanto as outras equipes do grid que utilizam seus motores. Isso sem contar que em grandes altitudes, por o ar ser um pouco mais rarefeito, ele tem uma mistura, vamos dizer assim, de oxigênio um pouco menor. O teor ali, a taxa de oxigênio por metro cúbico de ar atmosférico é bem menor do que em lugares com altitude mais próxima do nível do mar. E o México tem uma altitude muito grande, ele é muito alto, muito distante do nível do mar. Ou seja, lá o ar é bem rarefeito, consequentemente a combustão do motor em si acaba sendo prejudicado. O motor chega a ficar até 20% aproximadamente menos potente do que em outros locais ao redor do mundo. Desta forma, é necessário que as configurações se tornem mais agressivas para tentar compensar essa perda de potência com essas configurações. Mas a Mercedes tem um grave problema. Isso porque o turbo da Mercedes é um pouco maior do que o convencional. Consequentemente, ele gera também mais calor do que o normal. Em lugares de baixa altitude, isso é tranquilo, é bacana, a refrigeração é legal. Mas em altas altitudes, acaba que a Mercedes sofre muito com isso, e isso já faz muito tempo. Porque quando o turbo trabalha, ele superaquece. Como o ar é rarefeito, ela não consegue realmente resfriar esse turbo de forma adequada. E, consequentemente, sem a refrigeração adequada, é necessário ter uma manutenção ali de potência com essa perda de 20, 25% em lugares de grandes altitudes. Não se sabe exatamente se a Mercedes conseguiu solucionar esse caso, mas em pistas com grandes altitudes, como em Austin, por exemplo, a Mercedes não foi muito bem nesse ano. Já em pistas com baixas altitudes, em muitos casos a Mercedes andou muito bem. Mas quando a gente pensa, por exemplo, lá no GP da Holanda, que acontece logo ao lado do mar, por exemplo, ou seja, numa altitude zero, basicamente, a Mercedes também não andou tão bem assim. Então é relativo. Mas ainda assim é algo para a gente ficar analisando, ficar com uma pulguinha atrás da orelha, analisando todos esses carros que utilizam a motorização da equipe alemã. Mas o que você acha? Você acha que a Mercedes pode ter consertado esse problema? A gente já sabe que é um problema recorrente mesmo na equipe alemã. Já faz muitos anos que ela tem esse problema em pistas de grandes altitudes. Mas será que ela vai conseguir consertar nesse ano de 2021 que ela precisa dessas vitórias no GP do México e do Brasil? Será que ela vai conseguir? Comenta aqui embaixo o que você pensa sobre isso. Você acha que ela vai trazer um novo turbo, por exemplo, ou uma nova solução para contornar esse problema? Ou você acha que a vitória vai ser da Red Bull? Comenta aqui embaixo o que você pensa sobre esse assunto. Olha, é importante que a gente fale um pouquinho também sobre o novo mapa de potência da Mercedes. E por que isso é tão importante? Porque ela fez algo personalizado para cada pista específica desse ano de 2021. Mas claro, eu não vou deixar você boiando aqui falando sobre o mapa de potência e tudo mais se você não conhece sobre isso. Mas eu vou levar você a outro vídeo se você ainda não conhece sobre esse assunto e eu vou deixar ele aqui em cima nesse card. Mas basicamente a Mercedes fez questão de utilizar um mapa de potência diferente para cada GP no decorrer desse ano de 2021. Isso pode ser decisivo, por exemplo, na pista do México, já que lá tem esse ar muito rarefeito. Então talvez o mapa de potência para o México seja não tão agressivo quanto para as outras pistas, justamente tentando contornar esse problema do superaquecimento da Mercedes. E eu acredito que existe sim essa possibilidade dela trazer alguma inovação que vai ajudar no resfriamento dos seus motores nesse GP do México especificamente, já que ela sabe e entende que é importante que elas busquem a vitória nesse GP especificamente, tanto do México quanto do Brasil, já que uma derrota nesses dois GPs iria acabar dando para o Max Verstappen a vitória no ano, claro, na situação onde o Max Verstappen não consegue vencer nenhum GP, mas consegue ficar em segundo lugar. Se ele vencer no México e também no Brasil, acaba que Hamilton tem que vencer todos os outros GPs e Max Verstappen precisaria de alguns terceiros lugares para Hamilton conseguir se sagrar campeão mundial de Fórmula 1. E com certeza a Mercedes não quer essa dúvida. Ela quer batalhar também nas pistas onde a Red Bull é a favorita a vencer. Então acredito que ela vai trazer algumas inovações e tentar batalhar pela vitória, mesmo com algum pessimismo ali na cabeça dos principais diretores da equipe alemã, com exceção do chefe de equipe. Mas enfim, você gostou desse vídeo? Então eu queria apresentar o outro canal do Hora do Piloto,
que é o Minuto do Piloto, um canal com vídeos curtos de apenas 1 minuto para você entender tudo sobre Fórmula 1 em um tempo super reduzido. Para você ter acesso a esse canal é só clicar aqui em cima nesse card. E se você é um cara mais cabeça dura, difícil de convencer, ainda não deixou o seu like, não esquece, deixa o like aqui embaixo para ajudar esse canal a crescer cada vez mais. E se você está aqui pela primeira vez no Hora do Piloto, se inscreve e ativa o sininho para todas as notificações. E claro, fica ligado porque muito em breve nós teremos mais uma Hora do Piloto.